Fala pessoal, eu sou o João Vitor Zanato e hoje eu estou aqui no Teatro do SESI de Ribeirão Preto, onde vai acontecer a apresentação do espetáculo Palhaços, dirigido pelo Alexandre Borges, com Dedé Santana, com Fioravante Almeida, 3 grandes artistas. O espetáculo está em cartaz nos dias 15, 16, 22 e 23 de outubro, sempre às 20 horas. O ingresso é gratuito e pode ser retirado através de reserva no site Meu SESI. Primeiramente, eu queria agradecer vocês pela entrevista, pelo prazer de conversar e poder falar um pouco sobre o espetáculo. Eu queria ouvir vocês primeiro sobre a dramaturgia, né, de Palhaços. O que está por trás desse espetáculo? Bom, o Palhaços, ele conta a história de um grande, mas já decadente palhaço de circo, onde ele foi sendo abandonado praticamente por todos e está ali resistindo com a sua lona. E ele é um palhaço muito querido, onde o espectador, que é o personagem do Fioravante, o Bem-vindo, ele depois de uma apresentação vai conhecer esse palhaço nos bastidores, no camarim dele, né? E a partir daí se começa uma relação dos dois, praticamente de uma desconstrução da vida dos dois. O palhaço, ele inverte palhaço sou eu, tá? A vida do espectador, das ilusões, do comportamental, do que é essa vida na sociedade. Mas ao mesmo tempo são 2 trabalhadores, são 2 operários e 2 artistas. O que nós somos, todos nós, todos. O ser humano tem esse lado da consciência, que é esse lado que resolve as coisas, o problema, e vai, paga conta, e trabalho, família, e tem um lado superior, que é o lado da criatividade, da poesia, da vontade de se expressar, o amor, sabe? Tudo isso é artístico, é arte, tudo isso lida com a arte. Então, às vezes a gente tem a tendência a separar, né, essas 2 coisas. Não, a única coisa é que um foi para um lado mais, seguiu uma carreira profissionalmente, e outros não, outros seguem outras carreiras, mas não deixam de ter também esse que é um dom divino, na verdade. Por isso que nós somos seres humanos, né? Choramos, rimos, né? Você vê que ele fez essa peça tem um texto muito bom, mas a adaptação foi do Alexandre. Você já vê que ele fez uma ótima adaptação pelo que ele está falando, que está atingindo até os dias de hoje. Ele fez uma adaptação mais para o Dedé, que está atingindo o público de hoje, muito legal mesmo. E é a primeira vez que eu faço um teatro sério assim, ao lado de um ator premiado aí, que é o Fioravante Almeida, que é também produtor, né? E Dedé, eu queria te perguntar, né? Esse espetáculo traz para o foco o ofício do artista, né? O ofício do palhaço. Eu queria saber um pouco da sua trajetória, como que arte e vida se relacionam e culminam nesse espetáculo? Olha, eu sou meio suspeito para falar disso, porque eu nasci na Barraca do Circo, eu sou 8ª geração circense, né? Mas agora, né, nesse momento que nós estamos passando, todo mundo teve que se reinventar, né? A gente teve que fazer coisas diferentes. Primeiro a gente tem que sobreviver, né? Primeiro a gente tem que sobreviver. Eu vi muito artista... Tentar se manter vivo, né? Eu vi muito artista de circo jogando bola aí na bolinha no sinal, correndo, fazendo motorista de caminhão. Eu estou falando isso porque eu sou embaixador do circo no Brasil e eu por dia gravava mais de 30 vídeos pedindo ajuda para o público. Porque o circo de hoje, ele é o que nós vamos mostrar. O circo de hoje é o circo que trabalha hoje para comer amanhã. Então é uma coisa muito difícil ficar quase 2 anos parado. Tanto é que o Alexandre, junto com o Fioravante Almeida, fizeram uma ação muito bonita. Eu participei também, que foi a arrecadação de alimentos, cesta básica, porque o pessoal no duro estava passando fome. Não é isso? Verdade. E Fioravante, conta um pouco pra gente sobre como o espetáculo Palhaços dialoga, né, com a realidade contemporânea do nosso país. O Dedé já trouxe essa questão, o Alexandre também, da sobrevivência, mas e você, como você enxerga esse imbricamento entre o espetáculo e todo esse panorama social? Eu acho que a peça fala de uma coisa universal, que o Ale já tocou um pouco nisso, que é essa relação do espectador com o artista, e de como todo mundo se sente um pouco artista, né? Meu personagem, ele é um palhaço da vida, um cara que sonha ser gerente,
e que tem muitos traços nele de artista, ele quer ver o artista, ele quer se identificar com esse artista, ele quer esse encontro. Eu acho que nessa questão do encontro é exatamente o que a gente está vivendo agora, né? O espectador quer encontrar o artista, está precisando desse momento, desse encontro, né? Desse mito que é o encontro entre o espectador e o ator. Então eu acho que é bem atual isso, as pessoas vão se identificar bastante, né, no plano do sonho, assim, com esse espetáculo. E eu queria agradecer muito o SESI por estar promovendo esse encontro, essa retomada do teatro com espetáculos gratuitos, né? E é um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo, proporcionando isso, né? Esse encontro do espectador. E o Alexandre falou uma coisa que é muito importante, você ver um pouco do bastidor do artista, não é só a parte bonita, de frente, ver o outro lado do artista, o bastidor, que é o que acontece com esses dois caras que se encontram. Depois a vida deles se confunde tanto que chega uma hora que o espectador acha que é a mesma pessoa, que o palhaço e ele é a mesma pessoa, o vendedor de sapato. Não é isso? O encontro é muito atual, né? O encontro é muito atual, o encontro eu acho que é muito atual. E Alexandre, você tem uma trajetória muito bem sucedida enquanto ator, né? Um grande ator consagrado e agora vem trilhando. Também, se eu fosse bonito assim, também não tinha. Galã, né, Dedé? Também. Eu sempre quis ser galã, né? Meu pai falou, você vai dar para palhaço mesmo, para galã não vai dar. Você não era galã dos Trapalhões? Também os caras eram tão feios que era o menor. Era o menorzinho, era eu. E agora, Alexandre, você vem trilhando, né, uma trajetória enquanto diretor teatral, desde Poema Bar, passando por Muro de Arrimo, que te rendeu o aplauso, né, o prêmio Aplauso. Eu queria saber um pouco da sua concepção de encenação, quais caminhos você quis percorrer enquanto diretor nesse espetáculo. A direção para mim foi de uma forma que pintou muito naturalmente, não tenho assim, acho que o Brasil tem grandes diretores de teatro, né? Acho que todos começaram de alguma maneira, né? E foram aprendendo, é o caminho que eu estou trilhando agora. Botando uma outra vertente na minha carreira artística, né? É muito interessante, diferente, mas ao mesmo tempo similar. Né? Eu já fui dirigido por grandes diretores. Você usa toda a sua experiência. Eu já fui contra a regra, já pendurei refletor, já carreguei caminhão, já fiz de tudo no teatro, que eu tenho já de teatral, assim, de carreira, 35 anos. Então, já passei por muitos grupos, Celso, Teatro Oficina, né? Depois veio a TV, veio o cinema, veio tudo indo na perseverança. O cara pensa que o cara aparece de repente, não sabe o que ele ralou antes. A perseverança, né, é importante do artista, porque às vezes a gente sonha com sucesso, a gente sonha, né, é normal um adolescente sonhar em estar na televisão, estar fazendo uma novela, é normal, a pessoa vê, quer aquilo também, é gostoso, só que a realidade às vezes se apresenta de outra maneira e você tem que ir passo a passo, você tem que ir formando, você tem que ir se melhorando, né, aprendendo. Então eu estou nesse processo também como diretor, né? Então, o que na verdade é uma grande cumplicidade de amizade, é uma grande comunhão de vários talentos, de várias coisas, e a minha função é juntar tudo e costurar ali, tentar, né? A concepção do espetáculo, apesar de ser um camarim, eu resolvi usar toda a dinâmica e todo o potencial do Dedé como artista circense. Então não é um camarim que ele está lá no espelho, uma coisa de... Não, é um camarim como se fosse um depósito de tudo que está no ciclo que ele usa. E a gente começou a usar de uma outra maneira esses elementos circenses com uma outra dinâmica ali nesse camarim, vamos dizer assim, nesse lugar. Então, acho que uma pessoa, né, 79 anos? 79, né? 85, uma corpinha de 79. 85, é um exemplo de homem, de ser humano, de que levanta todo dia para vir trabalhar, com maior disposição, sai de casa, mora em Santa Catarina, viaja, vai viajar com o circo, vem aqui para Ribeirão, daqui a pouco já está indo para outra cidade. Então é um exemplo de que também a melhor idade, como a gente fala, né, ela é ativa, ela, né, então nessa pandemia, né, a gente realmente começou a entender o quanto às vezes quando a gente passa de uma certa idade, né, a gente vai ficando meio de lado, e é uma realidade mesmo. Se a gente não se rebolar e não se virar e não bater o pé, a tendência é encostando as pessoas, né? Então, acho que realmente é um exemplo para quem está vendo aqui em casa, né,
de que é possível você ter essa disposição, ter essa garra, se valorizar, ser respeitado, né? Passar conhecimento, é tão importante, né? A gente no começo dessa pandemia, vamos cuidar dos idosos, né? De tal. Muitos idosos foram abandonados. Eu acho que isso aqui logo vai ser lembrado como uma coisa que já passou, né? Se Deus quiser, acho que é necessário, a gente está vacinado aqui, mas a gente sempre está fazendo teste também para fazer as coisas, né? Então eu acho um exemplo muito importante, muito... Só que eu estou com preguiça, aí eu falei, lembra do Dedé Santana? Aí eu já... Dá uma injeção de ânimo. Vambora! Eu já tomei 3 vacinas. 2, aquela Coronavac e 2 que é castragênica, sei lá como é que é o nome daquela castragênica. O negócio é esse, é tomar. Tem que tomar. Eu poderia continuar aqui conversando com vocês um tempão, porque o papo está muito bacana. Antes só de encerrar, eu queria... Nos bastidores a gente estava conversando, Dedé, o Alexandre trouxe a questão dos elementos do cenário, só queria que você contasse um momento especial que teve na estreia do espetáculo e que foi incorporado. Rapaz, momento especial, foi um momento que eu me emocionei muito, porque quando fizeram uma surpresa para mim, quando eu tenho uma cena que eu mostro fotografias de artistas circenses, e quando eu abri estava o retrato da minha mãe e da minha irmã trabalhando no circo. Que foram os maiores contorcionistas da América do Sul, né? Minha mãe foi uma das maiores contorcionistas. E aí eu quase que perdi o Rebolado ali e atrapalhei até ele, que ele também se emocionou na hora. Foi um momento muito marcante, né? Agora, eu só tive coragem de fazer essa peça quando o Alexandre falou, vai que você vai fazer direito. Eu fui perguntar para eles, será que eu não vou comprometer? É uma surpresa muito grande ver um grande comediante, porque todo comediante, na verdade, ele também é trágico. O trágico e a comédia, eles convivem juntos, eles têm o palhaço que chora, né? O palhaço que ri e chora. Então, né, o Dedé conta que ele, fazendo ainda garoto no começo, o pai faleceu. Meu pai faleceu, foi atropelado, né? E 2 horas tive depois, que trabalhar. Já tinha o circo e teve que fazer, velando o pai e indo para o picadeiro. O pai atrás do circo e fazendo palhaçada. Não tinha como parar. É um pouco isso a mensagem da peça. O artista também tem seus problemas de família, sociais, de dinheiro, de saúde, de desânimo, de insegurança. É tudo isso que o ser humano sente, né? Não é um cara inatingível, uma visão que às vezes é estereotipada do negócio, né? E é uma coisa muito interessante, só que a gente está se alongando, mas a primeira vez que eu vi o Dedé, eu era um ator mirim ainda, eu fazia os Saltimbancos no Rio de Janeiro. E eles foram ver a peça e convidaram, meu pai, o diretor, convidou o elenco para fazer uma participação num circo. E eu estava lá no picadeiro, na arquibancada do circo, e já era fã dos Trapalhões, todo domingo estava vendo os Trapalhões. E aí, tem 14 anos. Via eles assim e tal, almoço, aquelas coisas de bandejão, né, todos figurantes. Quem é que foi almoçar com a gente? Dedé Santana. Aí, olha lá, rapaz, o Dedé, bicho, eu quase pirei. Aí tô aqui com o homem agora de novo. É muita emoção e muitas memórias, né? Deus é muito bom. Queria agradecer muito vocês por esse papo agradável, pela generosidade de vocês de conceder essa entrevista. E eu queria reforçar que o espetáculo Palhaços está em cartaz no Teatro do SESI Ribeirão Preto nos dias 15, 16, 22 e 23 de outubro, sempre às 20 horas. Os ingressos são gratuitos, basta acessar o site Meu SESI e fazer a sua reserva. Muito obrigado e espero que vocês curtam muito o espetáculo e se deliciem com essa magia. E uma função muito importante, ator e produtor, que foi atrás assim, dos patrocínios, e a gente está aqui também muito pela luta do Fioravante da Camila Bevilacqua. Muito obrigado. Trabalho árduo, né? Conseguir verba. Com certeza. Muito obrigado, viu?